E aí, gente, tudo bem? Mais uma aula aqui para vocês, então, do terceiro ano. Dando continuidade na matéria sobre Brasil agora, na aula passada eu falei sobre os movimentos nativistas, que são os primeiros movimentos aqui que vão acontecer na colônia, que vão passar a contestar a administração portuguesa na América. E na aula de hoje eu já mudo um pouquinho mais o foco. Não vou falar mais sobre os movimentos nativistas, e sim sobre os movimentos emancipacionistas. Vou dar destaque a um primeiro movimento, que é a Inconfidência Mineira, que foi o que abriu as portas para esses movimentos emancipacionistas. Então, se o caráter daquelas primeiras revoltas de caráter nativista era somente contestar a administração portuguesa na América, mas não pleitear uma separação do território em relação aos portugueses, com exceção talvez da aclamação de Amador Bueno em São Paulo, essas revoltas emancipacionistas, elas vão ter o caráter de, sim, se desligar completamente de Portugal. Ou seja, a cada passo que vai sendo dado aqui na colônia, mais vai mostrando que há uma existência de um povo brasileiro. Não é mais apenas portugueses que ocupam o território. As pessoas já foram criando gerações aqui dentro da colônia e essas gerações elas não têm mais um vínculo tão grande com Portugal. Talvez algumas coisas ainda unam brasileiros e portugueses, como a língua, religião, alguns costumes, mas já são povos distintos, com interesses distintos. E uma coisa muito presente nesses movimentos emancipacionistas vai ser o fato das influências que eles vão ter. Em primeiro lugar, a grande influência, talvez, dos movimentos emancipacionistas aqui no Brasil vai ser o iluminismo, uma corrente filosófica, política, econômica da Europa, e que vai acabar influenciando outros tantos movimentos, tais como a independência americana, que, por sinal, foi o segundo movimento que realmente influenciou os movimentos aqui. Cada vez mais a gente vai ver que vão se inspirar na Revolução Americana, o movimento de independência dos Estados Unidos, e também noções pregadas pelos filósofos iluministas, como a igualdade de direito diante de todos perante a lei, com exceção dos escravos, que é uma coisa que eu vou falar, igualdade jurídica, garantia de propriedade privada, tudo isso são ideais iluministas e que vão ser pregados nesses movimentos emancipacionistas. Bom, passando agora propriamente para a Inconfidência Mineira, o que a gente pode pensar sobre esse movimento? Ele é um movimento que vai surgir por conta da cobrança da derrama, é a principal causa para a Inconfidência Mineira ter acontecido. Outros fatos que vão surgir são fatos que são paralelos a ele, mas a causa principal de revolta, de articulação dos revoltosos, será a derrama. Eu já expliquei a derrama nas aulas passadas, que é a cobrança de 100 arrobas de ouro da colônia, se ela não pudesse ser atingida, bens das pessoas poderiam ser confiscados. Pois bem, além dessa cobrança da derrama, os revoltosos aqui em Minas Gerais, os inconfidentes, como ficaram conhecidos, eles tinham claros ideais iluministas para a colônia. Lembrando que o momento em que a Inconfidência Mineira vai surgir é um momento já pós era Pombalina de Portugal. Ou seja, Portugal já estava começando a reverter tudo aquilo que o Marquês de Pombal tinha feito, para o bem e para o mal. Mas permaneceu, por exemplo, com a derrama. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu falei que o Marquês de Pombal ele realiza aqui no Brasil, que vai ser importante, vai ser a abertura para que o Brasil possa fabricar manufaturas. Para atender a burguesia em Portugal, a coroa reverteu isso a partir de 1785. Então, várias práticas iluministas que tinham sido colocadas em prática aqui foram revertidas.
mas o ideal iluminista já estava presente na mente dos inconfidentes. Por outro lado, Portugal ainda vivia uma crise econômica. O ouro aqui do Brasil já tinha acabado, a situação em Portugal ela está perdendo cada vez mais possessões na África, na Ásia. E Portugal, tentando lidar com essa crise financeira, ela cobra cada vez mais impostos, ela é cada vez mais rigorosa com essa cobrança. Ela achava que o mal, a crise financeira de Portugal, não era culpa de Portugal ou dos péssimos acordos que Portugal fez ao longo da história. Um deles é o Tratado de Panos e Vinhos, onde a Inglaterra vendia tecidos para Portugal, enquanto Portugal vendia vinho para a Inglaterra. Logicamente, nessa troca ótima para Portugal, né, já que a balança comercial inglesa era sempre favorecida, Portugal vai se endividando cada vez mais. E boa parte do ouro extraído aqui do Brasil foi para pagar os ingleses. Tinha até uma frase que lia-se muito nos materiais didáticos na época que eu estudava, que era: a Revolução Industrial Inglesa foi bancada pelo ouro do Brasil. Ou seja, toda essa dívida que Portugal foi contraindo foi servindo de capital para os ingleses reinvestirem isso em algum momento e sim executarem seu programa de revolução industrial, que foi o pioneiro mais bem sucedido. Bom, então os portugueses eles acreditavam que não era esse o motivo da crise financeira, mas sim o fato dos brasileiros tentarem sonegar impostos a tudo quanto é custo. Então, por isso, sempre aumentaram o rigor quanto à cobrança dos impostos, e nesse caso, sobre a derrama. Bom, então, a partir de 1785, até para diminuir a possibilidade dos brasileiros não contribuírem tanto quanto deveriam, a coroa, além de impedir a fabricação de manufaturas aqui na colônia, ela vai proibir também qualquer tipo de impressão de jornais e revistas, assim, para as pessoas não se manifestarem, não se revoltarem, não se articularem, e nem também que os brasileiros ocupassem qualquer cargo administrativo aqui na colônia. Ou seja, qualquer pessoa que fosse lidar com a administração deveria partir de Portugal. O que já revoltava os brasileiros por natureza, já que tirava qualquer intenção de autonomia da configuração de um governo brasileiro. Então, diante disso, um grupo de colonos aqui passou a se articular, a se reunir secretamente para conspirar contra Portugal. E eles tinham várias ideias para serem colocadas em prática a partir de Minas Gerais. A primeira delas era proclamar uma república com base na Constituição norte-americana, ou seja, uma clara inspiração dos Estados Unidos nesse processo. Colonos pleiteando a liberdade, com uma constituição, formando uma república. Muito, extremamente Estados Unidos essa ideia. Bom, depois instalar a primeira universidade do Brasil, sendo a primeira sede a cidade de Vila Rica, que eu já falei para vocês, que é a atual Ouro Preto. Iniciar a produção de artigos manufaturados, ou seja, voltar com a produção manufatureira no Brasil, deixar de ser dependente da fabricação portuguesa, ou pelo menos do repasse português, já que muita coisa era comprada de outros países, na sua maioria a Inglaterra. A abertura dos portos para o comércio, lembrando que o Brasil ainda estava dentro daquele pacto colonial, onde a colônia só pode vender seus produtos para a metrópole. Qualquer produto que a colônia precisa deve vir da metrópole, mesmo que seja por um repasse. Então, se os brasileiros imaginavam que, eliminando o intermediário português, os produtos seriam mais baratos e a venda dos produtos brasileiros poderia gerar um melhor lucro.
uma reforma no exército, uma ampliação do exército, um exército também formado apenas pelas lideranças nacionais, não lidar mais com oficiais portugueses, transformar a cidade de São João del Rei em capital. São João del Rei, tirar ela do Rio de Janeiro e levar para São João del Rei, ela tem um aspecto estratégico a princípio. Primeiro, porque a população do Rio de Janeiro era mais aportuguesada do que as de Minas Gerais. Outra, numa iminente invasão, numa retaliação de Portugal, chegar até São João del Rei demoraria mais, daria mais tempo para o exército se articular do que no Rio de Janeiro, onde a marinha portuguesa poderia facilmente bombardear a cidade. Então, é um caráter estratégico essa mudança de capital. São João del Rei chegou a ser, por um tempo, capital de Minas Gerais, nessa mesma época, mas, ao contrário de Mariana e Ouro Preto, que eu já contei na aula passada, lá em São João del Rei não é comemorado o Dia de Minas. Aí eu já não sei o porquê que a cidade não levou esse projeto à frente. A redução dos impostos, já que a derrama, por exemplo, do cereal não seria mais cobrado, já é uma diminuição natural dos impostos. E, por fim, a criação de uma bandeira com um tema muito luminista: liberdade, ainda que tardia. Se a gente pegar a bandeira de Minas hoje, que é aquele triângulo vermelho, o triângulo por si só já é uma figura que representa um ideal iluminista, que é liberdade, fraternidade e igualdade, mas a frase luminista está presente lá também, que é a libertas que será também, que é liberdade ainda que tardia. Bom, cabe a ressalva aqui que, em momento algum, daqui desses pontos que eu falei, foi se discutida a questão da escravidão. É uma questão que os revoltosos nem pensaram em tocar, e isso diz muito a respeito de como o movimento era formado. Por quem era formado esse movimento da Inconfidência Mineira? A gente sabe do grande personagem lá, eu vou falar dele lá no final, mas a maioria dos Inconfidentes eram pessoas ricas, eram pessoas que estavam envolvidas na mineração, ou eram autônomos que tinham uma profissão muito boa, médicos, advogados, e que dependiam da mão de obra escrava. Por isso, nunca foi se cogitado acabar com a escravidão. Ou seja, esse ideal de igualdade, fraternidade e liberdade funcionava muito bem para os brancos. Os negros ainda estavam excluídos desse ideal, como foram durante muito tempo durante a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que vai estourar em 1789, ela só vai começar a discutir a questão do escravo a partir de 1791. A independência americana acontece e vai demorar quase um século para eles pensarem na questão do escravo nos Estados Unidos, para ocorrer a Guerra Civil, a Guerra de Secessão, e terminar com a abolição da escravidão. Então, nunca se pleiteou isso, porque quem está liderando o movimento é uma elite. Salvo uns e outros aí que eu vou falar, que é, por exemplo, o Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, ele era alferes, que é um soldado de baixa patente, ele era um caixeiro viajante, ele era um autônomo de serviços mais banais, como corte de cabelo, arrancar dentes das pessoas. Então, por essa última ofício dele, vocês já devem saber de quem que eu estou falando. Então, ele era o único ali que não tinha posses para meio aquele pessoal. Quando a gente fala de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, a gente está falando de gente que era rica. A gente sabe deles por conta da literatura, mas eles eram ricos e eles eram escravistas, acima de tudo. Então, por isso que nunca foi tocado na questão da escravidão nesse processo. A rebelião, a Inconfidência Mineira em si, estaria marcada, então, a partir do momento de uma nova onda de cobrança da derrama. Os
inconfidentes articularam da seguinte forma: a partir do momento que o governador começasse a realizar a cobrança, o Joaquim José da Silva Xavier correria para o Rio de Janeiro e lá, através da imprensa e de propagar a ideia da revolução, tornasse isso um movimento nacional, ou seja, envolvesse outras partes do país. Enquanto isso, os inconfidentes aqui tentariam combater as tropas do governador. Entretanto, houve um traidor no meio disso, que é o Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis vai chegar no governador e vai denunciar todo o esquema. O governador, sabendo disso, então, o que ele resolve fazer? Abolir a cobrança da derrama e antes prender todos os envolvidos, todos os inconfidentes. A maioria dos inconfidentes vai acabar tendo, após ser preso, condenada ao desterro para a África, ou seja, ele perdeu o direito de permanecer no Brasil, ele teria que ser mandado automaticamente para a África. Foi até uma pergunta que me fizeram no 8º ano, que eu falei um pouco sobre isso. Por que o desterro para a África? Era tão ruim assim ir para a África? Nesse momento, África e Brasil têm quase o mesmo patamar. Porém, as regiões que eram mandados os presos eram uma região islâmica. Ou seja, as trocas culturais ali não eram tão próximas quanto, por exemplo, te mandasse para Angola, te mandasse para o Congo, por exemplo, que eram possessões portuguesas, que eles falavam português e tudo, Moçambique. Então, eles preferiram mandar essas pessoas para uma região onde havia contato com muçulmanos, onde a interação entre as pessoas seria complicada e sem posse nenhuma. Ou seja, a pessoa tinha que aceitar aquilo que aparecesse para elas, e muitos, por exemplo, poderiam acabar como escravos de muçulmanos nessa época. Então, essa não é uma pena até que pesada, relativamente pesada. Mas por que essas penas para a maioria das pessoas? O governo português queria abafar as revoltas, queria acabar com as revoltas aqui. Talvez se todos eles fossem punidos com a morte, surgiria um movimento, um sentimento de revolta muito grande na população, e isso poderia desencadear mais movimentos na região de Minas Gerais, uma região que era ainda, apesar da crise, essencial para a coroa portuguesa. Então, antes as famílias manterem a posse dos seus dinheiros e só o inconfidente em si ser desterrado, do que ficar lidando com sucessivas revoltas na região. Porém, Portugal precisava de um exemplo, precisava usar alguém de exemplo ali, ser algo exemplar para que as pessoas não se revoltassem mais. E aí, pegaram a pessoa que era o pobre da situação, que é o Joaquim José da Silva Xavier. Ele foi escolhido, então, para ser preso, julgado, condenado, enforcado e esquartejado. Seus membros, depois do esquartejamento, foram espalhados ao longo da Estrada Real, sendo que a cabeça dele ficou em exposição em Ouro Preto. Só depois de 100 anos que essa figura passou a ser uma super figura por conta da articulação dos republicanos. E vocês até fizeram trabalho ano passado, vocês sabem muito bem o que aconteceu. A criação dos republicanos sobre o mito do Tiradentes, essa super figura que surge, então, a partir do final do século XIX, é algo totalmente construído, uma coisa caricata para lembrar um caráter messiânico e tudo mais. Por quê? Esse messianismo, por que essa aproximação de Cristo? Porque era necessário criar-se uma identidade, um herói nacional, numa população que é católica por natureza, e aí tem várias aproximações. É o mártir, é alguém que deu a vida pela liberdade das outras pessoas. Existe a figura do traidor, assim como Judas é traído por Cristo, Tiradentes é traído por o Joaquim Silvério dos Reis.
existem as injustiças sociais, as diferenças sociais. Então, é graças a isso que cria-se, então, a ideia de um salvador, alguém que ali é visto como um messias, e que, graças às inúmeras representações, como essa do Pedro Américo, que era muito conhecido pelos seus quadros na época da monarquia, ele pinta esse quadro da Inconfidência Mineira, até para agariar um pouco do apoio dos militares agora no governo, e cria-se toda essa imagem messiânica. Olha, uma cruz, o esquartejamento, até um sentimento de uma auréola aqui na cabeça do Tiradentes, mostrando um caráter santificado. Tudo isso é uma construção republicana. Esse quadro do Pedro Américo contribui muito para isso. A gente sabe que o Tiradentes não morreu desse jeito, o corpo dele não foi exposto desse jeito também, mas criou-se essa figura aí, esse herói nacional, talvez a única pessoa no Brasil que tem um feriado próprio para ele. Então, é um herói que foi realmente valorizado, então, pelo movimento republicano. Bom, sobre a Inconfidência Mineira, é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. É um vídeo mais curtinho, lembrando que nas próximas aulas eu vou falar sobre os outros movimentos emancipacionistas que são até mais rápidos da gente tratar, ok? Então fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo, tá, gente? Não se esqueçam do trabalho para o dia 27, ok? Então, falou, gente.